Fala pessoal, beleza? Dando continuidade aqui ao nosso curso de matemática básica. Nós vamos hoje falar de potenciação e radiciação. Lembrando que a gente falou aí na segunda-feira de equações equações de primeiro grau e uso de calculadora científica, bem básico. Depois fomos para a segunda equações de segundo grau, fórmula de Bhaskara. Agora a gente está um pouquinho mais avançado em potenciação e radiciação, potências e raízes, né? E amanhã a gente vai ter aula do método interativo. Para a hora que entrou no desespero, a gente apela para o método alemão, o método de Schultz, ok? Brincadeira à parte, é o método interativo de iterações, né, de tentativas conscientes para chegar numa resposta. E na sexta-feira nós teremos o nosso encontro para um bate-papo final, beleza? Bom, para começar a aula de hoje, vamos deixar aqui as respostas da aula anterior. Então, nós tínhamos deixado aí 4 exercícios de equações de segundo grau para vocês. E vocês resolveram, né? Acredito eu. E devem ter chegado nesses valores, tá? Se não chegaram nesses valores, prestem atenção se vocês estão errando na parte de parênteses, enfim. E tentem chegar nesses valores. Se não conseguirem, aí na sexta-feira a gente discute também o porquê que vocês não estão conseguindo chegar e por aí vai, beleza? Então tem aí todas as respostas dos exercícios, ok? Não tinha nenhum assim absurdo, né? Tinha uma pegadinha aqui no F, tem que tomar cuidado. Esse 56 eu tenho que jogar para o outro lado, porque eu tenho que, para resolver, deixar igual a zero, tá? Então vamos que vamos. Potenciação e radiciação. Então eu vou passar vários exemplos aqui explicando para vocês o porquê que chega nisso e depois a gente resolve o exercício, tá? De uma forma bem rápida, bem ágil, tá? Então, vamos supor que a gente tem uma situação aí de mesma base da potência. Eu não gosto muito de usar termos técnicos, né? Mas vamos supor que a gente tenha a ao quadrado vezes um produto vezes a ao cubo, né? O que é a ao quadrado? A ao quadrado é a vezes a. Então, a ao quadrado é a vezes a. Vezes, esse vezes é esse vezes, a ao cubo, que é a vezes a vezes a. A vezes a vezes a. Então, fica a ao quadrado vezes a ao cubo, fica a. Parece nome de pilha, né? A. Quantos A's eu tenho aqui? 5. Então, isso aqui é a quinta. Então, tá vendo que não precisa decorar a fórmula? Você só raciocina e você viu. Então A5 com 2 e 3, como eu faço para chegar no 5 com 2 e 3? É multiplicando ou é somando? É somando, né? Então, a formulinha é essa aqui, ó. A n vezes a m, sendo n e m qualquer número, e o a também, né? É a elevado a n mais m. Então, produto de mesma base, basta somar os expoentes. Era isso que a gente aprendeu lá atrás, né? Tem que tomar cuidado que tem que ser a mesma base, tá, pessoal? Se esse a for diferente, um for a e outro for b, né? Um outro número, não dá certo, beleza? Bom, quando eu tenho a ao quadrado mais a ao cubo, como que eu faço isso, né? A ao quadrado é a vezes a, mais a vezes a vezes a. Pessoal, essa parte aqui não tem que simplificar não, porque se a gente conseguisse simplificar isso, a aula anterior que foi de equações de segundo grau, por exemplo, não faria sentido, né? Dava para simplificar, não precisaria ter fórmula de Bhaskara. Então, quando é soma, isso aqui é laranja, isso aqui é feijão. Não dá para somar laranja com feijão, ok? Então, tomem cuidado com essas pegadinhas aí, tá? Aí tem que apelar para outros métodos matemáticos. Um deles é o método interativo, né? Outra é a solução de equação de terceiro grau, quarto grau, que não vai ser abordado no curso. Que a gente vê, por exemplo, na engenharia dentro da área de cálculo. Os demais cursos, acredito eu, que não vejo, a não ser matemática, enfim. Mas o método iterativo é um método muito fácil de chegar nessas respostas. E o método iterativo dá para utilizar o próprio Excel para fazer isso, beleza? Bom, e ao cubo dividido por a ao quadrado? Né? Quando é uma divisão. Quando o expoente está aqui embaixo, pessoal, quando eu jogar ele para cima, eu inverto o sinal, tá? Então, olha só, a ao cubo é a vezes a vezes a. A ao quadrado é a. Se eu tenho 3 a's aqui em cima e 3 a's aqui embaixo, eu posso cortar esse a com esse a com esse a, e ficou somente a primeira, que é esse a, como se fosse a primeira aqui, né? Então, nós temos que a ao cubo sobre a ao quadrado é a primeira. 3 com 2, como eu faço para chegar no 1? Foi subtraindo, né? 3 menos 2, tá? Então, vocês vão ver que quando eu tenho algum expoente aqui embaixo,
Quando eu jogar ele para cima num produto, eu inverto o sinal. Então, A elevado a N dividido por A elevado a M. É A elevado a N vezes A elevado a menos M. Tá vendo que ele estava embaixo aqui, eu joguei aqui em cima? Eu mudo o sinal dele. Não é que eu coloco negativo, eu mudo o sinal. Então, se aqui ele está mais M, ele vem aqui como menos N. Se aqui ele está como menos 3, por exemplo, aqui em cima ele viria como mais 3, ok? Então, quando eu subo ele, né, eu inverto o sinal. Então, 3, 2 fica 3 menos 2. 3 e menos 5 fica 3 menos o menos 5, né? 3 mais 5. 3 mais 5, 8. Então, se fosse 3 em cima e menos 5 embaixo, ficaria 3 mais 5, porque eu inverto o sinal, o menos 5 ficaria mais 5, ficaria 8, ok? Bom, e A ao quadrado, tudo isso ao cubo, tá? A ao quadrado é AA, certo? Quando eu falo isso ao cubo, eu faço AA vezes 3 vezes. Vezes 3 vezes é ótimo, né? Vezes 3, né? 3 vezes esse AA. Vezes 3 não. 3 vezes esse AA. Então fica AA, AA, AA. Então, como é cubo, tem 3 vezes esse parzinho, eu tenho 6 As, né? Então ficou a sexta. Como que eu faço para o 2 e 3 virarem 6? É o produto. Então, quando eu tenho A elevado a um expoente elevado a outro expoente, eu multiplico eles. Tem que tomar um cuidado, pessoal, para não ser assim, ó. A elevado a 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. E aí esse 8 é A elevado a 8, tá? É diferente desse caso aqui, ó, ok? A elevado a 2, e esse expoente 2 está elevado a 3, não é tudo, tá? Tem que tomar muito cuidado com esse detalhe aí, tá? Então, A elevado a N elevado a M é o produto dos dois. Raiz, né? Isso foi potenciação. Raiz é uma potência também, né? Mas tem uma característica um pouquinho diferente. Então, se eu tenho raiz sétima de A ao cubo, né? É uma raiz esquisita que a gente geralmente não vê esse número aqui, né? Quando a gente não vê, é quadrado, é 2. Né? Então, raiz sétima de A ao cubo dá A elevado a 3 dividido por 7. Então, o que tem aqui, ó, eu ponho embaixo e o que tem aqui eu ponho em cima. Então, raiz quadrada de 5 fica 5 elevado a meio. Né? Então, raiz n de A elevado a m, sendo n e m qualquer número, inclusive 1, podendo ser, fica m sobre n. Ok? O da raiz vem para baixo e o de dentro da raiz vai para cima. Ok? Então, vamos supor que a gente tenha lá uma equaçãozinha clássica de segundo grau, bem simples, né? Eu nem trabalhei na última aula essa equação, porque é muito simples. X quadrado é igual a 16, né? Então, x é igual a raiz de 16, raiz quadrada. Quando não tem nada aqui é o 2, né? E quando não tem nada aqui dentro é 1, né? O expoente é 1. Então, x é igual a 16 elevado a 1, que é o que teria aqui dentro, né? O númerozinho que teria aqui dentro, 1, dividido por 2, que é raiz quadrada. A gente não põe nem esse 1 nesse 2, porque é o modelo mais simples que tem. Então, 16 elevado a meio, ok? Então, pode ser escrito por 16 elevado a 0,5 é a mesma coisa que tirar a raiz quadrada de 16. Lembrando, pessoal, só que esse detalhe aqui, ó, o x tem duas soluções, é uma equação de segundo grau. Ele tem o mais 4 e o menos 4, né? Por quê? 4 vezes 4 é 16. E menos 4 vezes menos 4 é 16 também, tá? Então, os dois são soluções dessa equação, beleza? Bom, vamos então resolver exercício, né? O exercício 4 ao cubo vezes 4 elevado a 3,6 elevado a 5,3. Pessoal, poderíamos resolver isso direto na calculadora, tá? Jogaria 4 elevado a 3 vezes 4 elevado a 3,6, fechando parênteses aí nisso, e elevado a 5,3. Já apareceria a resposta. Vamos trabalhar aqui com a potenciação, né? Mas a potenciação não é nem aplicada tanto a esse caso, é quando a potência está na incógnita, né? Então, vamos lá. Fazendo a soma interna, né? Então, 4 elevado a 3 vezes 4 elevado a 3,6 é 4 elevado a 3 mais 3,6. E tudo isso elevado a 5,3. Então, 4 elevado a 6,6, que é o 3 mais 3,6, elevado a 5,3.
4 elevado a 6,6, como é elevado do elevado, é vezes 5,3, igual a x. Isso aí vai dar 1,15 vezes 10 a 21, igual a x. Então, se Ricardo é meu nome é Ricardo, né? Se, vamos supor que esse número fosse 9. 9 é igual a x, então quanto que é o x? 9, né? Só inverter os dois ao mesmo tempo. Quem quiser, inverte, um inverte o outro, vai dar uma incógnita negativa, multiplica por menos 1, como vocês aprenderam, tá? Mas, enfim, esse é um número bem grande. 1,15 vezes 10 a 21 é um tintilhão, né, que eu falo. Um tintilhão porque tem um monte de tintilhões aí. É 1,15 vezes... cada 3 é 1000. Ixi, isso aí dá tintilhão mesmo. Não dá nem para calcular quanto que é. Se fosse cubo, né, vezes 10 ao cubo, vezes 10 elevado à terceira, seria 1000, né? Então seria 1150, ok? Bom, um outro exercício aqui, né? X ao quadrado vezes x ao cubo vezes raiz sétima de x ao quadrado igual a 15. Então, nós temos aqui, ó, arrumando a raiz como uma fração, o x ao quadrado dividido por 7, né? O expoente, o da raiz vem embaixo e a potência vem em cima. Como aqui é o produto de mesma base, nós podemos somar os expoentes. Então, x é elevado a 2 mais 3 mais 2 sétimos, né? E x igual a 2 mais 3 é 5, 2 sétimos é 0,286, dá 5,286. Pode jogar na calculadora aqui, pode inclusive trabalhar com fração aqui, né? Tirando o mínimo múltiplo comum lá, o 7, né? Ficaria tudo 7 aqui, ficaria 14, 21 mais 2. 14 mais 21, 35, mais 2, 37. 37 sétimos poderia ser, né? E aí, quando eu jogasse para o outro lado para tirar a raiz, estaria ao contrário. Então, x é igual a 5,286 e resolvendo estaria x igual a 15 dividido por 1 sobre 5,286. Quando eu pego esse expoente e jogo para o outro lado, eu tiro a raiz. Vocês lembram daquele caso que a gente acabou de ver? Ó? X ao quadrado, a gente não faria assim, ó, x quadrado é igual a 4. Desculpa a letra, tá, pessoal? Estou fazendo mouse. Então, x é igual a 4 elevado a meio, que é raiz quadrada de raiz quadrada de 4, que é raiz quadrada de 4. Ok? Olha só, se a gente tivesse vindo daqui para um outro caminho, a gente poderia ter tido assim, ó, x elevado a 2 mais 3 mais 2 sétimos, trabalhando em fração, tira o mínimo múltiplo comum, fica 7, né? Então, embaixo fica 7. E em cima aqui, 7 daria 14, aqui daria 21. 14 mais 21, 35, 35 mais 2, 37. Então, daria 37 igual a 15. Ok? Então, eu poderia escrever assim, ó, isso é igual a 15 elevados a 7 37avos. Eu inverto isso aí, tá? Então, se é quadrado, ó, se é quadrado, fica 1 sobre 2. Se é 37 sétimos, do outro lado fica 7,37. O que é isso? Isso aqui é a mesma coisa que escrever raiz 37, é esquisito isso, né? Raiz 37 de 15 a 7. Então, se eu fizer na calculadora, tem que dar o mesmo valor. Então, eu vou fazer na calculadora 15 elevado a, abre parênteses, para eu explicar que é elevado a tudo. 7 dividido por 37 vai dar 1,67, ó. 669, né? Então, ó, 15 elevado a 7 dividido por 37, ok? E se eu fizer lá pela raiz, também. Então, tem uma raiz xy, que está escondidinha aqui, ó. Está escondidinha aqui, ó. É o shift dessa função, ó. Vocês não vão conseguir ver aí, mas é o shift dessa função. É o número amarelinho que está aqui em cima desse botão de chapéuzinho. Então, eu vou escrever 37 raiz x de, abre parênteses, 15 elevado à sétima. Ó,
deixar aqui para vocês verem aqui na câmera. 37, raiz x. Raiz x é lá naquele chapéuzinho a função shift dele, né, a função superior. E eu abri parênteses para dizer que é o 15 elevado a sétima, que tem que tirar essa raiz, ok? Dá o mesmo valor, ok? Beleza? Esse foi um pouquinho mais puxadinho aí. Bom, vou deixar aqui 2 exercícios para vocês tentarem resolver aí para a próxima aula. Lembrando, amanhã a gente vai ter o método interativo. E aí eu vou dar uma listinha amanhã na aula para vocês entregarem como avaliação lá do curso, de todas as partes, beleza? Incluindo tudo. Então eu coloquei aqui alguns mais pesadinhos, né? O curso estava muito light, então eu resolvi dar uma complicadinha aqui para vocês, tá? Não se assustem com a cara, né? É complicadinho, mas não é impossível. Então tem um monte de coisa. Vai resolvendo por partes. Começa a resolver esse parênteses. Depois resolve outro parente. É que nem família, você tem que resolver um parente de cada vez, né? Mas brincadeira da parte, pessoal. Resolve primeiro uns parênteses aqui. Depois resolve o outro parênteses, depois vai ter um número em cima e um número embaixo. Você resolve e depois você tira a raiz do que for, tá? E idem a esse, ok? Transforma isso aqui em raiz. Depois você faz multiplicação entre vários produtos de mesma base, um produto de mesma base, beleza? E resolve. Eu vou colocar a resposta na aula que vem, ok? Peço desculpas aí pelo barulho, eu estou hoje aqui na Unilins, está tendo algumas reformas aqui nas salas. Então ficou um pouquinho de barulho, mas acredito que não deve ter atrapalhado a aula não, beleza? Um abraço a todos e amanhã a gente está aí com o método interativo, não percam o método de Schultz, ok? Brincadeira, não existe esse método de Schultz, eu que apelido de método alemão, beleza? Um abraço a todos.